Feche os olhos por um instante. Agora imagine o que vem antes da glória. Não é o grito da vitória, não é o canto dos salmos. É a respiração curta de homens que já correram longe demais, dormiram um pouco demais e sabem que, quando o sol nascer, alguns deles não causarão mais ali. Você está no chão duro de uma encosta pedregosa das terras altas de Judá. A noite é fria. O tecido áspero do manto não aqueceu o suficiente e a pedra sob o seu corpo roubou o calor que ainda restava. Não existe quartel. Não existe arquivo de tendas organizadas. Não existe segurança de um exército imperial com cozinhas, médicos e estoques. Existe apenas escuridão, poeira presa na pele, o cheiro de couro envelhecido, suor seco, fumaça de uma fogueira quase apagada e o silêncio tenso de homens tentando descansar sem realmente conseguir. Arqueólogos descobriram em sítios das terras altas de Israel estruturas defensivas simples, acampamentos temporários e povoados pequenos cercados por terreno irregular, um tipo de ambiente que favorece deslocamentos rápidos, esconderijos e sobrevivência improvisada. As evidências sugerem que os grupos armados no tempo de Davi não operavam como uma máquina militar profissional no sentido posterior dos grandes impérios. Eram homens em movimento, dependentes da geografia, do conhecimento do terreno, da lealdade entre si e de uma resistência física brutal. Isso muda tudo, porque quando você ouve os valentes de Davi, talvez imagine força sem fraqueza, coragem sem tremor, vitória sem custo. Mas olhe mais de perto. Antes de qualquer batalha, havia o corpo cansado, o estômago vazio, a boca seca, as pernas pesadas depois de dias andando por ravinas, colinas e trilhas de pedra calcária. Estudiosos estimam que as campanhas nas regiões centrais de Judá tenham marcha constante em áreas secas, com acesso irregular à água e alimentos, especialmente para grupos que evitem rotas abertas e posições expostas. E aqui está o detalhe que quase ninguém encara. A guerra de Davi não era vívida como cena épica, era vivida como desgaste. Ao seu lado, um homem se vira sem dormir. Mais adiante, outro abre a lançamento com a mão fechada mesmo deitado, como se o corpo já informasse que a madrugada pode trazer ataque. Não há música heróica aqui, só tenho medo de que ninguém confesse. Só a expectativa pesada de quem já viu sangue é suficiente para entender que a maior mentira sobre a guerra é chamá-la de grandiosa. Mas isso ainda não é o pior, porque o que sustentava aqueles homens não era o heroísmo, era a sobrevivência. E a realidade por trás das vitórias de Davi é muito mais brutal do que a maioria das pessoas jamais imaginou. Quando a primeira luz toca as pedras, você percebe outra verdade incômoda. Ninguém ali pertence a uma estrutura sólida. Não há arquivos perfeitos. Não há uniforme padronizado. Não há uma manifestação estável de um império mantendo tudo funcionando. Há homens que se levantam rápido, apertam-se, gastam, recolhem armas simples e voltam a andar, antes mesmo do corpo entender que a noite acabou. Esse é o mundo real dos soldados de Davi. A Bíblia fala de homens reunidos em torno dele, em contextos de fuga, perseguição e conflito constante. E isso é mais importante do que parece. Os arqueólogos descobriram que o território de Judá no início da monarquia era marcado por assentamentos modestos, fortificações limitadas e zonas montanhosas difíceis, longe da infraestrutura militar pesada que mais tarde caracterizaria grandes potências do Oriente Próximo. As evidências sugerem que a força de Davi depende menos de um sistema militar formal e mais de mobilidade, adaptação ao terreno
e vínculos pessoais de lealdade. Em outras palavras, esses homens não vivem como soldados de carreira protegidos por uma máquina estatal. Eles viveram como gente arrancada da estabilidade. Isso significa que a guerra não começou no campo de batalha. Ela começou no deslocamento. Você desce uma encosta íngreme, sobe outra, atravessa leitos secos de riachos, passa por trilhas estreitas entre rochas e arbustos duros. O sol ainda nem esquentou por completo, mas a poeira já cola no tornozelo, entra na sandália, arranha a pele. A lança pesa mais a cada hora. O escudo bate contra as costas em ritmo irritante. E ninguém sabe ao certo onde será a próxima parada. Talvez uma caverna, talvez uma elevação com boa visão do vale, talvez uma aldeia simpática, talvez lugar nenhum. Mas há algo ainda mais difícil. Quando um exército não tem estrutura formal, cada parada é frágil, cada descanso é provisório, cada abrigo pode se tornar uma armadilha. Os estudiosos estimam que grupos armados em terras altas dependiam intensamente do relevo para defesa e evasão, o que proporcionava movimento frequente e deixava pouca margem para conforto, estoque ou rotina segura. O terreno ajudava a sobreviver, mas também drenava força todos os dias. É aqui que a imagem glorificada começa a desmoronar de verdade, porque os homens de Davi não estavam apenas lutando contra inimigos. Eles estavam sendo consumidos por uma vida sem estabilidade, sem previsibilidade e sem descanso real. Agora, o sol já é alto, e é nesse momento que a guerra deixa de parecer confronto e começa a parecer desgaste puro. Porque antes de pensar em vencer, você precisa continuar de pé. E continuar de pé depende de coisas humildemente básicas: encontrar água, conseguir comida, proteger o corpo do calor e chegar à noite com força suficiente para não desabar no chão. Você mastiga devagar porque não sabe quando vai comer de novo. O pão é duro, seco, quebradiço, talvez cevada, talvez um resto guardado de dias anteriores. Talvez alguns figos secos, um pouco de grãos tostados, um pouco de azeite, se houver sorte. Não existe regularidade de um abastecimento militar sofisticado. Não existe refeição garantida ao cair da tarde. As evidências sugerem que, nas campanhas das terras altas de Judá, grupos armados dependiam de provisões transportadas no corpo, apoio ocasional de aldeias aliadas, rebanhos em movimento e o que fosse possível conservar sem estragar sob calor e posição constante. E isso tem consequências no corpo. A fome aqui não chega como espetáculo. Ela chega como fraqueza nas pernas, como silencioso, como tontura leve ao se levantar rápido demais, como dificuldade de manter a atenção quando os olhos já ardem de sol e poeira. Arqueólogos descobriram, em contextos domésticos e militares do antigo Israel, jarros de armazenamento, bolsas de couro, mós, fornos simples e recipientes importados, que mostram uma cultura em que alimentos preparados diariamente e conservação limitada. Em movimento, isso fez com que vivesse entre o pouco e o incerto. Mas a noite ainda não chegou. E quando ela chega, o sofrimento não termina. Ele muda de forma. Você imagina que você poderá escapar do descanso. Só que o escuro, para homens como esses, não era um rompimento completo. Era vulnerabilidade. Não havia muralhas ao redor de cada parada. Não havia sentinelas em torres de pedra bem distribuídas. Muitas vezes, havia apenas uma escolha apressada de terreno mais alto, alguma proteção natural entre rochas, talvez a sombra de árvores baixas, talvez a entrada de uma caverna. Estudiosos estimam que abrigos naturais e elevações eram essenciais para grupos em fuga ou em campanha leve.
oferecendo visão do entorno, mas raramente conforto verdadeiro. Então você deita, mas não relaxa. O alcance dá couro quando alguém se move para o lado. Uma brasa estala. Um homem acordado assustado com um som distante e já leva a mão à arma. O frio entra depois do calor do dia e o corpo, que passou horas sob o sol, agora enrijece sobre chão duro. A cabeça até tenta dormir, mas o ouvido continua vigiando. E isso levanta uma pergunta que quase nunca aparece nas histórias heróicas. Quais batalhas já foram perdidas dentro do corpo antes mesmo de começarem no campo? Porque é isso que faz uma guerra contínua. Ela rouba a comida, fragmenta o sono, gasta os nervos e ensina o homem a viver sem tranquilidade de verdade. Os soldados de Davi não carregavam apenas armas. Eles carregaram sede, cansaço e noites interrompidas que se acumularam dentro deles como uma segunda guerra, invisível, mas devastadora. Agora imagine o momento em que o confronto finalmente acontece. Não como você viu em histórias, não como um duelo limpo, rápido, decisivo, mas como um choque confuso, pesado, onde o corpo é o primeiro a sentir e o último a se recuperar. O impacto vem antes da compreensão, um empurrão violento, o som seco de madeira contra madeira, o metal raspando pedra, um grito que começa humano e termina irreconhecível. Você levanta o braço não porque pensou, mas porque o corpo reagiu. E mesmo quando tudo acaba, mesmo quando o inimigo recua ou cai, é aí que a realidade mais brutal começa a se revelar. Porque a batalha não termina quando o movimento para. Ela continua dentro da carne. Arqueólogos descobriram, em escavações de regiões associadas a conflitos do antigo Israel, restos ósseos com marcas claras de trauma, cortes profundos, fraturas mal consolidadas, perfurações compatíveis com lâminas e projetos. As evidências sugerem que muitos sobreviventes carregavam lesões por anos, alguns nunca totalmente curados. E isso levanta uma verdade desconfortável. Sobreviver não teve que sair inteiro. Você sente o ardor antes de ver o sangue. Um corte no antebraço. Uma pancada que deixou o ombro pesado demais para levantar direito. Talvez uma lâmina tenha raspado a costela. Talvez um impacto tenha feito a respiração ficar curta. Não existe equipe médica aguardando logo atrás. Não existe tenda organizada com instrumentos esterilizados. Existe improviso. E isso muda tudo. Feridas eram limpas como dava, água quando havia, pano quando sobrava. Óleo e vinho eram usados como agentes de limpeza, algo sugerido em práticas antigas do Oriente Próximo e refletido até em textos bíblicos. Mas isso não era um tratamento avançado. Era uma tentativa de evitar o pior. Estudiosos estimam que infecções eram uma das maiores ameaças após o combate, especialmente em ambientes quentes, com poeira constante e higiene limitada. E aqui está o detalhe que quase ninguém encara. A dor não era exceção, era rotina. Um homem ao seu lado tenta esconder o ferimento. Outro manca discretamente. Um terceiro não fala muito desde a última batalha. Não porque não queira, mas porque o corpo já não responde como antes. E mesmo assim, ninguém para. Porque parar pode significar ficar para trás. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Quantos esses homens ajudaram lutando porque não eram fortes, mas porque não tinham escolha? Porque na guerra contínua, o corpo não é preservado. Ele é consumido. Cada batalha leva um pouco. Força, mobilidade, resistência, sangue. E ainda assim, você levanta no dia seguinte. Não porque está pronto, mas porque precisa.
E é aqui que a imagem heróica começa a quebrar de forma irreversível. Porque as vitórias de Davi não foram investidas por homens intactos, foram carregados por homens feridos, tentando continuar. Agora, olhe ao redor com mais atenção, porque há algo aqui que não aparece nos relatos mais conhecidos. O inimigo nem sempre esteve à sua frente. Às vezes, ele estava dentro de você. O silêncio depois da batalha não traz um rompimento completo. Ele traz espaço. Espaço para lembrar. Espaço para perceber quem não está mais ali. Você começa a considerar os vazios antes mesmo de contar os homens. Um lugar onde alguém sentava. Uma voz que não interrompeu mais. Um olhar que não responde. É isso que pesa mais do que o combate. A Bíblia menciona repetidamente os valentes de Davi, homens próximos, leais, conhecidos pelo nome. Mas isso carrega uma implicação que foi relatada. Eles não eram números, eram vínculos. Os arqueólogos descobriram que nas sociedades tribais e monárquicas iniciais, como as de Israel, grupos de combate frequentemente se organizavam por relações pessoais, familiares ou de aliança direta. As evidências sugerem que a coesão não vinha de posição formal, mas de confiança construída na convivência e na sobrevivência compartilhada. E isso muda completamente o impacto da perda, porque quando alguém caiu, não era apenas uma baixa militar, era alguém que caminhou ao seu lado, que dividiu comida escassa, que dormiu a poucos passos de você em noites inseguras, que talvez tenha rido, reclamado, dividido medo, mesmo sem dizer em voz alta. Mas isso levanta algo ainda mais difícil de enfrentar. Antes da batalha começar, o medo já estava lá. Você sente no corpo. Não é tão visível, mas como tensão constante. A respiração muda. As mãos ficam inquietas. O olhar percorre o horizonte mais vezes do que o necessário. Estudiosos estimam que combatentes em contextos de guerra contínua viviam sob estado constante de alerta elevado, o que hoje seria associado ao desgaste psicológico acumulado, mesmo que não houvesse linguagem para isso descrever na época. E aqui está o detalhe que desmonta a fantasia de vez. Coragem não deixou de ter medo. Significava avançar com ele. Você olha para o homem ao seu lado e sabe que ele também sente. Mas ninguém diz. Porque dizer não muda nada e talvez torne tudo mais pesado. Então o silêncio continua. Um silêncio cheio de coisas não ditas, mas profundamente compartilhadas. Mas isso ainda não é tudo, porque a guerra não termina quando o inimigo recua. Ela continua dentro do grupo, na ausência, na memória, na forma como cada um começa a carregar não só o próprio peso, mas o dos que ficaram pelo caminho. E isso cria uma pergunta que ninguém quer responder. Quantas dessas vitórias foram, na verdade, sobrevivências de perda? Porque, no fim, os homens de Davi não lutaram apenas batalhas externas. Eles estavam tentando não se quebrar por dentro. E então, depois de tudo isso, vem a parte que ninguém quer encarar. Porque você foi ensinado a olhar para essas histórias e ver vitória, estratégia, liderança, fé recompensada no campo de batalha. Mas olhe de novo, olhe mais devagar. As vitórias de Davi não foram construídas sobre força ideal, mas sobre homens no limite, homens que não tinham o direito de comer, que dormiam mal, que carregavam dor no corpo, que avançavam mesmo com medo, que enterravam os seus e continuavam andando no dia seguinte. E isso muda tudo, porque a imagem que ficou não mostra o custo. A narrativa tradicional mostra o momento final, o inimigo derrotado, o território conquistado, o nome de Davi crescendo, mas o que fica escondido é o processo.
Os arqueólogos descobriram que a guerra no Antigo Oriente Próximo, especialmente em contextos não imperiais como a de Davi, era sustentada por mobilidade constante, desgaste físico e dependência direta da resistência humana, sem infraestrutura avançada. As evidências sugerem que a maioria das campanhas não era composta por grandes confrontos únicos, mas por uma sequência contínua de tensão, escassez e pequenos choques acumulativos. Ou seja, não era um evento, era um estado de existência, e aqui está a revelação que quebra tudo. Esses homens não viveram momentos de guerra, eles viveram em guerra. Não houve voltar para casa depois da batalha. Não houve descanso completo entre campanhas. Não havia separação clara entre vida e conflito. A guerra invadia tudo: o sono, a alimentação, as relações, o corpo, a mente. Mas isso levanta algo ainda mais profundo. Se essas vitórias foram construídas assim, então elas não são apenas histórias de conquista. São histórias de sobrevivência. E isso muda a forma como você enxerga até o próprio Davi. Porque sim, ele foi líder. Sim, ele venceu batalhas. Mas ao redor dele havia homens sendo consumidos lentamente por uma realidade que não tinha nada de gloriosa. Cada avanço carregava desgaste. Cada vitória deixou marcas invisíveis. E talvez o detalhe mais desconfortável seja esse: a grandeza que você admira foi sustentada por sofrimento que quase nunca é mencionado. Mas espere, isso não termina aqui. Porque quando você começa a enxergar dessa forma, uma pergunta precoce surge. E ela não é sobre Davi. É sobre você. O que você chama de vitória realmente mostra toda a história? Agora recue um pouco e veja a cena inteira. O nome que atravessou séculos foi o de Davi. O nome que a memória preservou foi o do rei, do guerreiro, do homem escolhido. E isso é verdade. Mas ao redor desse nome havia coleções, talvez centenas, de corpos anônimos carregando o peso real de cada avanço. Homens cuja dor não virou manchete da história. Homens que sustentaram conquistas sem jamais controlar a narrativa sobre elas. E isso diz algo profundo sobre a forma como nós também olhamos para o passado. Nós admiramos resultados, admiramos a expansão, admiramos vitórias, admiramos o momento em que tudo parece fazer sentido no final. Mas quase nunca paramos para olhar o preço humano que foi pago no caminho. As evidências sugerem que, no antigo Israel, especialmente no período inicial da monarquia, havia uma consolidação política e militar. Pressão contínua sobre grupos pequenos, com recursos limitados, terreno difícil e exposição constante ao conflito. Arqueólogos descobriram que assentamentos das terras altas, fortificações simples, armazenamento restrito e mobilidade defensiva apontam para uma realidade muito mais frágil do que a imagem triunfal posterior costuma transmitir. E isso não vale só para eles, vale para nós. Porque há uma tendência humana de celebrar aquilo que venceu, sem perguntar o que aquilo custou. Você vê a coroa, mas não vê a vigília. Você vê o território, mas não vê a fome. Você vê o nome lembrado, mas não vê o homem exausto encostado numa pedra, tentando controlar a respiração antes de mais uma manhã de incerteza. Mas olhe mais fundo. Talvez a parte mais dolorosa dessa história não seja a brutalidade da guerra em si. Talvez seja o fato de que o sofrimento de tantos homens acabou escondido atrás do brilho das vitórias atribuídas a um só nome. E isso não diminui Davi. Isso humaniza a história. Isso envolve carne, peso e verdade, ao que muitas vezes foi polido demais pela distância. Porque a Bíblia não nos entrega personagens de mármore.
Ela nos entrega pessoas em poeira, medo, lealdade, sangue e desgaste. E aqui tudo começa a tocar o espectador de forma pessoal. Quantas vezes você também mede valor apenas pelo resultado? Quantas vezes chamou algo de vitória, conquista ou sucesso, sem enxergar o custo invisível que alguém carregou para aquilo acontecer? Quantas vezes você olhou para uma vitória, sua ou de outra pessoa, sem perceber as noites sem descanso, as perdas silenciosas, as marcas que ninguém mostrou? Isso é uma mudança. Quando você olha para os soldados de Davi de verdade, a história deixa de ser apenas sobre a guerra antiga. Ela se torna um espelho, um lembrete de que por trás de quase toda grande conquista humana existe um custo que o mundo notavelmente honrado. E talvez a maturidade espiritual comece exatamente aqui, quando você para de idolatrar a vitória e começa a enxergar as pessoas que sangraram para que ela existisse. E agora, depois de toda a poeira, de todo o sangue, de todas as marchas, de todas as noites mal dormidas, sobra uma pergunta: o que, afinal, você chama de vitória? Porque quando você olha para os soldados de Davi, sem o brilho artificial da glória, o que aparece não é uma fileira de heróis intocáveis. O que aparece são homens comuns, tentando não desabar. Homens que sobreviveram mais do que celebraram. Homens que seguiram em frente não porque a guerra fosse bela, mas porque a realidade não lhes dava alternativa. E isso é algo muito profundo. Porque talvez a sua vida também seja cheia de vitórias que por fora parecem impressionantes, mas por dentro carrega cansaço, perdas, marcas e silêncio. Talvez você também tenha aprendido a continuar enquanto ninguém percebe o custo. Talvez exista algo que o mundo chama de conquista na sua vida, mas que Deus vê com mais profundidade. Não apenas pelo resultado, mas pelo peso que isso colocou sobre a sua alma. Olhe mais de perto. Uma grande transformação. Esta história não está apenas em mudar como você vê Davi. Está em mudar como você vê a si mesmo. Nem toda vitória é triunfo. Alguns são apenas sobrevivência. Alguns não merecem aplauso imediato, mas compaixão. Alguns desativar, menos iniciar e mais honestidade diante de Deus. As evidências sugerem, ao longo de toda a experiência humana registrada nas Escrituras, que Deus nunca exerceu apenas resultados externos. Ele vê o coração cansado, o corpo no limite, a dor que ninguém comentou, a fidelidade escondida em meio ao desgaste. E talvez essa seja a parte mais poderosa de todas. O Senhor não se impressiona só com a batalha vencida. Ele vê o que ela custou. Então aqui está a pergunta que fica ecoando depois que a história termina. Qual é a vitória da sua vida que, na verdade, esconde uma ferida que ninguém viu? Se este roteiro fez você enxergar a história bíblica de forma mais humana, mais profunda e mais verdadeira, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nem toda vitória visível revela o custo invisível por trás dela. E agora me diga nossos comentários. Qual vitória da sua vida mais te marcou pelo preço que cobrou de você?